o nosso canal, Furtado e Chazão, onde a gente vai trazer sempre debates importantes na área condominial, trazendo sempre colegas e profissionais do mercado para que a gente possa discutir e tratar assuntos que sejam de interesse de condomínios, síndicos, moradores e vários profissionais da área do mercado imobiliário. Bom, também queria registrar o meu boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui, conforme a Ana falou, né? Essa é uma iniciativa nova que a gente está investindo aqui, né? Antes de tudo, de a gente passar para a apresentação dos convidados de hoje, né? Do evento em si, eu gostaria de fazer uma leitura, né? De uma mensagem inicial que é significativa por conta do evento, né? Esse evento, embora nós já tenhamos postado algum conteúdo no canal, né? E a gente vai estar postando sempre, né? Pelo menos 2 vezes por semana, pequenos conteúdos. Esse evento marca a inauguração da atividade live, né? Então, eu registrei aqui algumas palavras iniciais, gostaria de pronunciá-las aqui, em consideração a todos, tá? Então, primeiramente, eu e a Ana, né, gostaria de agradecer, né, dar as boas-vindas a todos, né, que se inscreveram no canal, tá? Que a gente está inaugurando aqui esse primeiro evento ao vivo, né? Também conhecido como live, né, como diz aí, né? Acho que a palavra em inglês é que pega, né? Live, self, eu acho que essa aí é do momento, né? Então, assim, eu gostaria também de contextualizar, né, essa nossa nova fase de nossas vidas, né? Nossa vida profissional, né, nesse momento específico, né? Acho que eu creio que é do conhecimento de todos, se não de muitos, né? Que eu e a Ana, a gente atua no mercado imobiliário há alguns anos e já há um bom tempo a gente está vinculado à Stasa Soluções Imobiliárias, há cerca de 12 anos, a empresa na qual a gente trabalha, né? E a gente também é professor da Unicecov Rio, né? O sindicato, né, da habitação, onde a gente atua lá como professor dos cursos de administração de condomínios, né? Ocasião na qual a gente teve que formalizar a pessoa jurídica, né? Daí o nome Furtado Chazan, que a gente aproveitou para utilizar no canal, né? Isso são uma das facetas. E, obviamente, as nossas outras facetas particulares, né? Cada um com a sua vida. A Ana como mãe, né, do João Guilherme, esposa, né? Atleta fitness, né? Eu como também pai de família, eu escrevo livro, tenho 2 livros escritos, né? E continuo escrevendo, né? Então são as outras facetas da nossa vida, né? De humano. Claro que a vida profissional é a que consome mais no sentido de tempo, no sentido de atividade, e geralmente é por ela que a gente é conhecido, né? Isso aí, mas a gente como ser humano, a gente tem várias, né? Aliás, todos, né? Então, o que eu queria colocar? Esse canal que a gente está inaugurando, pessoal, é assim, mais uma iniciativa particular nossa, dessa que eu falei, tá? E o intuito é fomentar, né, o aprimoramento, a qualificação, né, do mercado imobiliário, né, nas suas facetas, mas especialmente nessa em que a gente atua, que é a administração de condomínios, né? Pela expertise que a gente tem, pelo tempo de convivência e tal, essa rede de contatos, né, que a gente tem, contatos pessoais, contatos profissionais, né, que a gente desenvolveu até aqui, né? Que na verdade são vocês, né? São os nossos amigos, nossos colegas de mercado, colegas de trabalho, da empresa onde a gente trabalha, onde a gente já trabalhou, né? No passado, no presente, né? No futuro não dá, né? Mas, enfim, e de outros meios, né? Dos meios associados, que é a BAD, Secov, das administradoras, das empresas de síndico profissional, como a gente está vendo aqui, né? Empresas de serviço, etc. Então, o que eu queria deixar? Para a gente, né? Para mim, para a Ana, né? Essa fase, né, é um capítulo novo, né, e o canal representa apenas mais uma janela aberta para o mundo, tá? E a gente sabe que a diversificação das atividades, né, nos dá, assim, múltiplos compromissos, conforme a gente citou ali, né? Mas eu acho que é algo desafiador, assim, a busca pelo desenvolvimento profissional e pessoal, né? Eu acho que dá uma recompensa valiosa, que é essa capacidade da gente interagir, né, com várias pessoas, com o maior número de pessoas possível, né? E a gente provocar, né, uma reação positiva, né, nas pessoas, que acrescenta algo, né? E assim como a gente também se modifica a cada encontro desse aqui, eu espero que a partir desse encontro a gente saia modificado também, a gente aprenda, a gente está sempre aprendendo, é uma coisa que a gente dá bastante valor, tá? Então acrescenta conhecimento, né,
nas nossas experiências de estar com o outro, debates, lives, palestras, reuniões presenciais, enfim. Aí, ou conversas mesmo, né, de troca de experiência, que é o verdadeiro propósito desse canal. Tá? Então, portanto, resumindo, tá, fica aqui nessas palavras, essas breves palavras iniciais de abertura, o registro, tá, da nossa gratidão a vocês, meu e da Ana, tá? O nosso muito obrigado por você fazer parte dessa rede de pessoas, de contatos, tá? Seja com grau maior ou menor de relacionamento conosco, de envolvimento, tá? Mas que certamente representa um significativo pedaço das nossas vidas, aí, uma importante peça nessa engrenagem aí, que é o projeto que ora se inicia, que é o canal Furtado Shazam. Tá bom, pessoal? Então, nosso muito obrigado, uma boa noite, vamos dar início ao nosso evento. Ana? Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o papel do síndico na gestão de conflitos, né, em condomínios. É um tema que realmente está sempre em voga, porque é uma das funções mais aí importantes do síndico. Para isso, a gente convidou a Michele Martins, está entrando aqui agora com a gente para conversar. A Michele é mediadora, é professora do Secov, psicóloga, então vai ajudar bastante nesse bate-papo. O Vitório Cortellini, ele é especialista em condomínios, em administração de condomínios, com muita experiência também nessa parte de relacionamento. E o Antônio Carlos e o Rafael, que são síndicos profissionais e vão também somar aqui nesse nosso bate-papo para a gente falar sobre conflitos. Bom, então a gente vai passar a palavra aos convidados para fazer as suas considerações iniciais, a sua breve apresentação. Então, começando pelas meninas, Michele. Bem-vinda, Michele. Boa noite, Marlon, boa noite, Ana, boa noite, Antônio, meus colegas síndicos. Muito obrigada pela audiência. Boa noite para quem está nos assistindo. Quero agradecer o convite, né, que a Ana e o Marlon me fizeram. Parabenizar pela iniciativa, né, de abrir esse canal para partilhar conosco as experiências de vocês, que certamente vocês têm muita experiência nesse mercado de administração, de gestão imobiliária. Então, eu parabenizo, fico muito contente de estar participando aqui, né, da abertura, da largada desse canal. E vou me apresentar aí para o público de vocês que não me conhece. Meu nome é Michele, eu sou psicóloga, mediadora extrajudicial, especializada em conflitos condominiais. Eu também venho de uma experiência do mercado imobiliário por mais de 10 anos, trabalhando como corretora de imóveis, um gerente de equipes, e isso me deu bastante experiência para conhecer a fundo, né, os conflitos que atrapalhavam as minhas vendas, que atrapalhavam os meus relacionamentos, e isso me fez ter uma grande curiosidade para buscar mediação, para buscar outros caminhos. Então, essa experiência, né, da mediação condominial, ela pode parecer nova, mas ela vem justamente para dirimir os conflitos, que são muitos. E só quem vive no dia a dia é que conhece. E hoje a gente vem trazer aqui para vocês uma solução. Né? Ao longo desses 10 anos de trabalho com o mercado imobiliário também, eu venho me especializando na solução, porque até então eu estava aí como vocês, nadando nos problemas. Até que eu conheci essa ferramenta da mediação e me especializei em resolver, em focar na resolução. E a gente está disposto a trocar com vocês aqui, pensar junto, ter criatividade, porque quando a gente pensa em solução de problemas, o mais importante é a gente ter criatividade para diversificar os contatos de comunicação. Hoje, esse contato que a gente está tendo hoje aqui, via internet, é mais um contato. Então, a gente tem que ampliar, né? A gente tem hoje o WhatsApp, tem o Zoom, tem internet, tem presencial, tem aplicativo. Todos esses canais de comunicação
são canais onde a gente pode ter a criatividade para solucionar problemas. É só a gente pensar junto. Muito bem, Michele. Obrigado pelas suas apresentações, suas considerações iniciais. Vamos passar agora para o Vitório Cordelini, para seu boa noite, sua apresentação inicial. Boa noite a todos, né? A todos os que estão assistindo, aos debatedores, a você, Ana e Marlon, né, meus amigos, né, de tantos desafios, né? Fico muito feliz e lisonjeado de ter sido convidado na inauguração desse canal, né? É uma importância muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, inclusive pelo tema que nós vamos discutir, né? Eu atuo na área de relacionamento, sou gerente geral de relacionamento da administradora Estasa, tenho muito orgulho, né, de atuar nessa função e nessa empresa onde eu devo muito, aprendi muito e tenho certeza que vou continuar aprendendo ainda mais, né? E bom de termos mais um espaço, né? Esse canal é mais um espaço para buscarmos soluções, né, para a vida condominial, onde nós podemos dialogar, e sempre que for possível, eu estou à disposição para participar e para colaborar. Eu acho que quando a gente participa desse tipo de evento, né, eu gosto sempre de ser um compartilhador de experiências, né, para que todos possam fazer uso, né, daquilo que eu já experimentei e vi que foi interessante. Então, acho que conhecimento a gente deve sempre compartilhar com quem estiver interessado, né, com as pessoas e com a nossa sociedade de maneira geral. Agradeço muito e boa noite, e vamos iniciar, então. Muito bem, Vitório, obrigado pelas suas considerações. Vamos, então, passar a palavra para o Antônio Carlos, para se apresentar, dar o seu boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse canal. Há anos atrás, eu me lembro que quando eu estava buscando a especialização no mercado, a Ana e o Marlon foram meus professores no Secov, e eu tenho que agradecer bastante a eles por ter agregado conhecimento e aumentado o nível, né, aonde eu cheguei. Esse é um tema bastante polêmico, né? Quase não existe conflito em condomínio, né, para o síndico trabalhar. A gente veio contar um pouco das nossas experiências, né, nos condomínios que a gente trabalha, trazer alguns cases também que aconteceram, para Michele depois poder falar em cima disso, né? Eu já sou síndico profissional, já atuando já no mercado há mais de 5 anos, na empresa Confiança Síndicos Profissionais. Hoje em dia, a gente faz a administração de 8 condomínios, né? Rio de Janeiro inteiro, tá? Enfrentando aí a pandemia de frente aí, onde normalmente os conflitos aumentam, né? A gente deve falar sobre isso também. E é um prazer estar aqui, podendo estar dividindo o espaço aí com pessoas como o Rafael, que também é parceiro, é síndico, a Michele, que é uma amiga, o Vitório, a Ana e o Marlon, tá? Muito obrigado aí por terem me convidado. Muito bem, Antônio Carlos, obrigado a você. E agora vamos ao prezado Rafael Pereira. Grande Rafael. Isso aí, boa noite a todos. Boa noite, primeiramente, ao Marlon, à Ana, que me convidaram aí para esse grande evento de inauguração aí do canal. Boa noite aí aos debatedores e a todos os ouvintes aí, né, o pessoal que está assistindo a nossa live. Meu nome é Rafael Pereira, eu sou síndico profissional, tenho 8 anos de experiência atuando como síndico profissional. Comecei atuando no meu condomínio, né, onde eu moro. Desci numa assembleia sem intenção de me candidatar, e sem querer, o destino, né, me levou ao cargo de síndico, e entrei, não sabia nada de gestão condominial, né, tinha um pouquinho de conhecimento de gestão, mas de condominial não tinha nada, fui em busca de conhecimento. Eu trabalhava num grande banco também, como gerente de relacionamento, e eu tinha essa experiência de lidar com pessoas, né, e fui aprendendo, fui buscando conhecimentos, e fui também fazendo cursos online, primeiramente, né, no Síndico.net, vários cursos, e depois eu saí do banco e encontrei ali uma grande oportunidade de seguir o meu sonho de ser síndico profissional. Com isso, eu fui
Me inscrevi no Secov, no curso do Secov, onde conheci aí a Ana, o Marlon, excelentes professores, excelentes mestres, e aprendi muito lá no Secov, como o Antônio falou, leva a gente para um outro nível, né, um outro patamar, e aprendi bastante, e agora estou aí no mercado como síndico profissional, e é isso. Vamos falar de pessoas aqui, falar de conflitos, né, e para ser síndico, para atuar em condomínio, tem que gostar de pessoas, e é isso. Onde tem pessoas, tem conflitos, e a gente está aí para resolver. Valeu, pessoal. Forte abraço e vamos lá. Obrigado, Rafael. Ana? Vamos lá, direcionando aí o nosso debate, eu vou perguntar aí ao Vitório. Vitório, quais são os tipos de conflitos que você está acostumado, que você vê mais aí no dia a dia, e como você classifica esses conflitos? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco da origem da palavra, né? Conflito, né? Eu gosto sempre de saber, né, o significado, a origem, né? Sempre é um assunto uma questão que sempre me chama a atenção. E a palavra conflito, ela vem do latim, né? Conflicto, e que significa choque, embate das pessoas que lutam, desordem, antagonismo, oposição. Então, a gente pode entender, a partir do significado, que o conflito ele é uma constante, né, do desenvolvimento das sociedades, né? Desde que o mundo é mundo, você tem conflito, né? Inclusive para as pessoas que acreditam na Bíblia também, né? Para quem não acredita, seja lá em que momento da história, você vê que sempre a história foi permeada, né, por ações de conflituosas, guerras, divergências, e o desafio, né, é sempre resolver esses conflitos, né? A partir desses conflitos, a construção de uma sociedade melhor, né, mais igualitária, enfim, acho que esse é o desafio das sociedades ao longo dos anos, né? Eu vejo que, é lógico, existem muitos tipos de conflitos, né? Mas eu gosto de separar em dois tipos, né, os conflitos, né? Eu considero que, o primeiro eu vou falar que eu considero que é um conflito positivo, né? Parece estranho um conflito ser positivo, mas eu colocaria dessa forma, que é onde existe a divergência sobre o tema, sobre a ideia, né? E aí, quem possui as melhores ideias, os melhores argumentos, em tese, alcançará a solução e a superação desse conflito, né? Então, eu separaria num grupo, né, o grupo do conflito positivo, né, aquele onde você, com os argumentos, né, com a troca de argumentos e de ideias, você consegue a solução do conflito, né? E o segundo tipo, né, de conflito, que eu considero conflito negativo, é aquele onde o problema e a resistência recaem sobre o autor, né, sobre o emissor da ideia. E, neste caso, estamos falando de um conflito em que o preconceito e a impressão que se tem sobre o emissor da ideia é que importa e não o conteúdo. Esse já é um conflito de maior dificuldade, né, porque o problema está na impressão que você tem. Às vezes essa pessoa tem uma ótima ideia, né, mas quando chega, por conta do preconceito que se tem, às vezes essa ideia é rejeitada, né, e se gera um conflito. Então eu vejo que nesse caso é um conflito negativo. Já o conflito positivo nos faz, inclusive, sair da zona de conforto, né, para termos ideias melhores e formas mais adequadas para se resolver a questão. A sua... Tá ok, Ana? Você estava sem som, Marlon, pode ir. Ah, já voltou agora, né? Ah, tá. Rafael, você falou aí da sua experiência inicial aí de pelo menos 8 anos, né, como síndico e tal. Nessa experiência que já é bem relevante, né, que tipo são os conflitos mais comuns que você teve com qual
com o qual você teve que lidar, né? Os tipos, né? Não precisa especificar exatamente como desenrolou, mas que tipos são os mais comuns com os quais você lidou nesse período aí de experiência? Realmente, né? Como eu falei no início, né? Quando a gente lida com pessoas, né? Sempre vai ter conflitos. E em condomínios, assim, o principal, né? O principal que eu tive na minha gestão realmente são os barulhos, né? São os barulhos entre morador com morador, né? Unidade para unidade, e a gente tem que saber, né? Vale ressaltar que tem o direito de vizinhança, né? No Código Civil, salvo engano, o artigo 1277, né? Que fala do direito de vizinhança, que quando é barulho, né? Da unidade para unidade, cabe aos vizinhos, né? Conversar entre si, entrar num acordo para cessar o barulho. Mas cabe ao síndico, no meu ver, que tem que mediar, tem que ser um papel pacificador, né? Tem que chamar as partes para entrar num acordo. E o que eu mais enfrentei realmente foi barulhos, né? Barulhos entre unidades, tive um caso aqui de república, né? República de estudantes, que realmente foi complicado, eles ficavam altas horas conversando, algazarra, e é isso. E assim, uma coisa importante também que eu fiz também foi comunicação constante, fazendo campanhas, né, de conscientização dos moradores, botando aviso no elevador, com ilustrações, né, informando a importância, né, a importância de eles evitarem o barulho, de saberem que no lado da parede tem alguém ali que aquele barulho que não incomoda de repente para mim, mas está incomodando muito o vizinho ao lado, né? Então, para eles terem essa consciência, né, educar um pouco os moradores ali, os condôminos, para todos viverem ali com harmonia e paz, né? Isso que é importante. Não, perfeito. Antônio Carlos, e com relação ao tipo de conflito que você teve que intermediar, o mais significativo, né? Você que tem alguns condomínios. Boa noite a todos mais uma vez. Então, na verdade, eu gosto de separar também os conflitos, como o Vitório falou, tem alguns conflitos que são interessantes, como aquele conflito de ideia, uma mudança de uma norma, alguma coisa, que esses conflitos eles são sempre bem-vindos, eles em condomínio eles são resolvidos em assembleia. A gente conta com o poder da Assembleia para você fazer, às vezes, a mediação de um conflito, mas às vezes é um conflito de opinião, um conflito, às vezes, de interesse. A gente tem que lembrar que condomínio é uma coletividade, né? Só que uma coletividade que recebe inúmeros interesses individuais. E o que a pessoa quer fazer, às vezes, é que o interesse individual dela sobrevaleça sobre o do próximo para ter uma Assembleia. Esse é um tipo de conflito. Normalmente, os outros tipos de conflito que foi que o Rafael citou, que o Vitório levantou, são conflitos que envolvem barulho, que envolvem animais de estimação, que envolvem vagas de garagem, que envolvem obras, prestador de serviço, entendeu? Então, você tem um pouco de cada coisa, né? A gente sempre lembra que o síndico, a gente vai falar de síndico, não vou falar nesse momento nem de síndico profissional, nem de síndico orgânico. O síndico ele é responsável pela segurança, pela salubridade e pelo sossego. Então, hoje em dia, você vê conflitos em condomínio envolvendo a questão da pandemia, abertura de espaços, entendeu? Coisas que envolvem salubridade. Com as pessoas em casa, hoje em dia, aumenta o nível de barulho. Coitado dos meus vizinhos, eu tenho 2 crianças que estão 80 dias em casa. Aumentou muito a questão de barulho no condomínio, que é um incômodo, entendeu? Então, as pessoas realmente estão no limite. Mas, normalmente, é esse tipo de incômodo que a gente encontra, que concordo com o Rafael, muitas das vezes a gente tem que separar, né, o que é a questão de direito de vizinhança e lei de vizinhança da questão condominial. Inúmeras vezes a gente é chamado
para fazer alguma intervenção, alguma coisa aonde o problema é de um ponto A para um ponto B. A gente tem lá definido quem são o causador e a causa, tá? E eu estava conversando com a Michelle, inclusive, e infelizmente em condomínio, o que as pessoas fazem? As pessoas, por incrível que pareça, elas vivem em comunidade, mas elas não mais se comunicam, entendeu? Eu tive um case semana passada, né? Uma moradora nova, né? Ela foi morar na casa da mãe, e aí o barulho do ar-condicionado da vizinha, nunca ninguém reclamou, ela se sentiu incomodada. Ela me mandou uma mensagem perguntando assim, o que eu devo fazer? Eu falei assim, a primeira coisa que você deve fazer é conversar com sua vizinha. Porque vocês moram em condomínio, vocês moram em comunidade, as pessoas têm que conversar. E um grande erro é que as pessoas, hoje em dia, elas querem terceirizar o síndico e elas não conversam mais. Elas já querem que a pessoa já chegue e faça uma atitude enfática. E muitas das vezes não é assim que funciona. O síndico ele vai sim fazer mediação, ele vai trabalhar nessa humanização do serviço, mas a partir do momento que as partes elas não estão conseguindo se entender, né? E aí vem a grande questão, ele vai fazer essa mediação, as partes têm que querer, né, fazer essa mediação, muitas das vezes essa mediação acaba tendo que vir de forma externa, o condomínio às vezes tem que contratar uma mediação profissional, não sei o que, para resolver certos casos, e o síndico nesses casos, quando um incômodo, né, como o conflito ele não se configura condominial, ele está de um ponto A para um ponto B, ele está entre duas pessoas, ele não está se configurando condominial, muitas das vezes o síndico ele não pode fazer ações administrativas em cima disso, ele não pode aplicar uma advertência, ele não pode aplicar uma multa, entendeu? Porque ele já está indo além do que ele deveria fazer. Ele deve sim buscar uma mediação, entendeu? Mas hoje em dia tem acontecido muito isso. As pessoas jogam tudo em cima do síndico, o síndico já não tem quase nenhuma coisa para fazer, várias aplicações de norma, aplicação de coisas, e tem que resolver os pequenos problemas também. A gente se prepara para resolver, mas eu acho que a coletividade ela tem que participar cada vez mais para ajudar o síndico no seu papel. Ok. Falando em mediação, a gente tem a especialista aqui, né, a Michelle Martins. Eu até vi aqui que o Luiz Gianotti, que está assistindo a gente aqui, ele bota ali, né, que ele concorda Oi. Tá me ouvindo? O Luiz Gianotti, ele concorda que barulho está no primeiro lugar aí na lista. Perfeitamente. E, Michelle, o que você diz aí um pouco sobre isso? Sobre a questão de mediação, como que isso pode ajudar os síndicos? Enfim, sobre esses comentários aí, tanto do Vitório, do Rafael e do Antônio. Então, de acordo com o que foi colocado aqui, né, pelos 3 experientes síndicos, né, de longa data, todos eles aí, citou o síndico, né, morador, que é o Rafael, que caiu numa assembleia e, sem saber nada, pegou aquela responsabilidade e aí começou a estudar, a se desenvolver, a se dedicar a essa atividade e se sobressair, porque quando a pessoa se dedica, busca dar o seu melhor, ela realmente acaba se sobressaindo. E quando a pessoa é boa no que ela faz, obviamente outras pessoas vão querer, né, essa dedicação também no seu condomínio, no condomínio do vizinho. Então, o Antônio, né, o Vitório, todos são pessoas que estão comuns. Você viu aí o Antônio falando, eu também estou com meus filhos em casa, né? Então, o síndico é uma pessoa que, ele sendo morador do seu prédio, onde ele é síndico, ou sendo morador de outro condomínio, ele também faz parte dessa comunidade, né? Interessante que cada ponto que vocês colocaram, eu pude notar que é uma coisa importante para a gente prestar atenção, que são os tipos de conflitos diferentes. A gente tem aí, de acordo com o que vocês colocaram, 3 modelos bem simples de entendimento, que assim, os conflitos, eles acontecem de uma forma intrapessoal. Então, é quando eu mesma estou com um conflito dentro da minha casa, ou quando o meu vizinho, né, ocorre dentro daquela unidade. Então, a gente não está muito comum, e a gente tem até projetos de lei tramitando no governo federal, né, para a intervenção do condomínio, por exemplo, para denúncia de violência doméstica, seja contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, porque são crimes que acontecem dentro do ambiente doméstico, ou seja,
dentro do condomínio. Então, tem projetos de lei tramitando nesse sentido para que o condomínio seja também um regulador do que está acontecendo dentro das unidades. É um conflito de uma unidade, mas que afeta toda a comunidade. Então, esse tipo de conflito a gente chama de intrapessoal. Às vezes tem casos, né, de pessoas, eu tenho estudado muito também o caso de transtornos de ansiedade, por exemplo, de acumuladores compulsivos. É um drama, né? Tem muitos condomínios aqui no bairro de Copacabana, por exemplo, que eu já acompanhei, pelo menos 2 síndicas, acho até que ela vai me acompanhar aqui, onde ela está com uma condômina já idosa, né, com aquela senilidade, e ela começou a juntar sucata dentro do apartamento. É uma coisa que ocorre dentro da unidade, mas que afeta a comunidade porque atrai mau cheiro, atrai rato, barata para aquele andar e vai tornando uma proporção insuportável. Também nós tivemos agora, recentemente, uma decisão que foi parar no STF, né, em função de algumas de uma condômina que tinha 60 gatos dentro do apartamento. Então, é também um transtorno, né, de ansiedade compulsiva, de acumulação de animais, que envolve aí a vigilância sanitária, de zoonose, enfim, é um problemão, entendeu? E que acontece dentro de uma unidade e que afeta toda a comunidade, né? Sem contar o antissocial também, que também está sendo um estudo de caso, né? Que é o condômino que afeta justamente esse direito de vizinhança, do sossego, segurança e salubridade. Então, quando um condômino antissocial ele começa a trazer prejuízos, né, que possa prejudicar a segurança, a saúde ou o sossego do condomínio, ele pode ser acionado nessa regra aí. Então, quer dizer, são coisas que somem totalmente da gerência do síndico e de qualquer pessoa, porque ninguém está salvo de ter um problema mental. Infelizmente, a gente está vendo aí, cada vez mais, até por incidência da pandemia, quanto que a recorrência, né, de saúde mental tem sido cada vez mais um problema de saúde pública. Nós estamos vendo aí o uso e abuso de drogas, a própria ansiedade, o uso indiscriminado de remédios, a mistura de remédio com álcool. É um balaio louco, e assim, dentro do condomínio, as pessoas moram. Então, assim, esse é o tipo de conflito que foge completamente da nossa gerência e que o síndico e os moradores estão sujeitos. O outro tipo de conflito foi o que vocês falaram, né, que são os interpessoais, são de vizinhos para vizinhos. E aí, realmente, nesse tipo de conflito, o síndico, né, pode ajudar numa mediação, né, pode ouvir, entender, encaminhar para o mediador, né, ou encaminhar, olha, conversa com uma pessoa, né, se você para te ajudar a conversar com esse vizinho difícil. Não cabe ao síndico, né, se intrometer nessa relação que é do vizinho para o vizinho. Mas o síndico pode, percebendo a situação, indicar sim a mediação. E o transpessoal, que foi o caso aí do conflito de ideias, que pode ser muito útil, pode ser realmente muito pode ser um crescimento para o condomínio, mas às vezes acontece também um embate, né? Então, esse transpessoal é aquele tipo de conflito que envolve ou um condômino, ou um conjunto de condôminos, ou um condômino que consegue captar, né, algum grupo de pessoas para criar uma forte oposição e atrapalhar, impedir, né, a tomada de decisão de coisas que seja para o bem da comunidade, né? Então, são conflitos que envolvem aí a aprovação de obras, a prestação de conta, mudanças e modernização da convenção. Então, são tipos de conflitos diferentes que vão denotar ações diferentes. Então, o mediador condominial, ele não trabalha sempre da mesma forma. Depende, né, do conflito, se ele está classificado, né, nessas 3 situações,
e da ação que você vai gerir junto com o jurídico, junto com o síndico, junto com essa equipe multidisciplinar, entendeu? Não, perfeito. Então, a Michele, ela demonstrou aí algumas classificações dos tipos de conflito, né? E colocou a mediação como um instrumento importante aí na resolução de conflitos, né? Nessa linha aí, Vitório, né? Eu faria uma pergunta para você, né? Nessa linha. Quais são as características que o síndico, você considera que o síndico deve ter, né, para lidar com a mediação de conflitos? Eu acho que ele deveria ser o super-homem, né? Mas como ele não vai conseguir ser o super-homem, bom, tem muitas outras, né? Mas eu separei aqui seis características que eu acho que são muito importantes, né? E, aliás, são essenciais, né? Sem essas características, acho pouco provável que qualquer síndico ou qualquer gestor, de maneira geral, tenha sucesso na sua atividade. A primeira delas é a liderança, né? Então, um representante legal de uma coletividade, ele precisa, né? Um pré-requisito fundamental. E o ideal é que ele comande pelo exemplo, né? Então, é muito bom quando nós vemos que o exemplo faz com que os seus representados ou seus comandados sigam a liderança, né, desse gestor, né, quando você tem o comando pelo exemplo. A segunda característica é a flexibilidade, né? A gente sabe muito bem que administrar um condomínio não é uma ciência exata, né? Assim como o direito também não é. Então, é preciso que o síndico tenha um entendimento da natureza de cada questão para que ele possa propor as melhores soluções, né? Se ele não tiver esse entendimento, não vai lograr êxito. E é importante não confundir, né, a flexibilidade com ser condescendente, né? Então, você tem que ter é uma linha, às vezes, tênue, né? E você tem que ter cuidado para que a questão da flexibilidade não seja confundida, né, com o desleixo ou com um síndico que deixa acontecer todas as coisas, tá? Então, tem que ter cuidado nessa linha de atuação, né? A terceira característica é preparo para lidar com situações conflituosas, porque é uma constante isso na vida do condomínio e na vida de um síndico. Por mais que o condomínio seja tranquilo, né, você sempre vai ter que lidar com o conflito, porque está ali no direito de vizinhança de cada um. Então, nem sempre as pessoas têm atenção para isso, e o síndico vai ter que vai ter que ser um balizador dessas providências, né? E aí eu acho que é uma palavra que se fala muito hoje, né, que é a resiliência, né? Então, o síndico ele tem que possuir essa característica, ele tem que ser resiliente para lidar com essas situações de conflito, né? A quarta, que já foi até comentada pelos amigos debatedores, é a boa comunicação, né? Então, ainda mais em tempo de pandemia, né, como está sendo importante, como é importante a gente se comunicar bem, né? Porque vai fazer toda a diferença, tanto para escrever, falar. O síndico ele deve ter uma boa equipe também para disseminar, né, os seus entendimentos, a maneira como ele quer a sua gestão. Então, deve ter uma boa equipe, uma boa administradora, né, que normalmente é o suporte, né, das administrações condominiais, né, para que essa boa comunicação ele tenha um canal, né, eficiente para que isso chegue aos condôminos, né, de maneira eficiente. E dentro ainda da boa comunicação é também informar com antecedência, né? Você se antecipar ao problema. Quando você informa com antecedência e se antecipa ao problema, a tendência é você quase não ter conflito, né? Porque as pessoas já têm ciência de determinada providência que o síndico vai fazer, de algum tipo de intervenção. Então, é fundamental que os condôminos saibam das providências e das ações do síndico, sempre com alguma antecedência, né? Nem sempre isso é possível, a gente sabe que é um desafio, né? Mas sempre que possível é bom que tenha essa condição. Outro item super importante, o quinto, é a imparcialidade, né?
nós sabemos que todo condomínio tem grupos, né, de afinidades, de pessoas que acabam... política também existe dentro dos condomínios, né? Então, a gente tem que ter atenção para isso. Existem grupos de afinidade, pessoas que se entendem melhor, que se conhecem e tal, e acabam formando grupos, e o síndico tem que tomar muito cuidado, né, porque ele tem que interagir com todos, né? Ele não pode interagir somente com aqueles que ele tem um bom entendimento, enfim, que ele tem uma afinidade maior, né? Então, ele deve ter atenção para isso. Eu acho que até a função de síndico profissional tem se desenvolvido muito, né, em função disso, né, porque normalmente é uma pessoa, é um profissional que não vive né, essa questão da vizinhança, né, então ele é um ente de fora que chega ali para cumprir a regra, né, para realizar aquele determinado serviço, né, então ele não tem, às vezes, esse envolvimento que um síndico morador, às vezes, tem essa dificuldade, né. E a sexta e última é disseminar uma cultura pacífica no condomínio, né? Eu acho que são dentro desse tipo dessa característica, acho que cabem mais duas, né? Que é o acolhimento e a empatia, né? Então, eu entendo que qualquer síndico ele tem que acolher, né, as demandas que chegam da sua coletividade, né? Lógico, né, saber separar aquilo que é possível, que não é possível, mas é fundamental ele acolher sempre, né, acolher com gentileza, né, a gentileza gera gentileza, então é fundamental que ele acolha sempre as demandas de uma maneira gentil, educada, né, mas sempre colocando o que é legal, o que não se pode fazer, o que está na convenção, o que não está, o que está no regulamento. E a outra é a empatia, né? Se você não se coloca no lugar da pessoa com quem você se relaciona, você não vai entender nunca o problema, você não vai saber qual é o tipo de conflito, você não vai conseguir identificar, né, a dificuldade que o teu próximo tem, né? O teu próximo, que eu digo, é nas relações condominiais, né? Então, é fundamental que você tenha empatia para que você consiga compreender, né, o que está naquele pedido, porque às vezes nem sempre a pessoa diz exatamente o que está, né, dentro do seu real desejo, né? Então é fundamental que ele acolha, né, as demandas e que tenha empatia com os membros da sua coletividade. Perfeito. Bom, agora eu vou direcionar aqui uma pergunta ao Rafael e ao Antônio Carlos, só para os dois colocarem uma posição com relação à metodologia, né? Eu também fui síndico por algum tempo, né? E às vezes tem muita questão de perfil, né? Perfil síndico morador, síndico profissional e tal, e cada um atua de acordo com a sua personalidade, muito pessoal e tal, com a sua característica. Caso vocês, começando pelo Rafael, qual é a metodologia que você usa para atender as demandas? Você tem algum ritual para que isso ocorra? Você tem alguma formalidade ou você atua de uma maneira não programática? Não, eu atuo, assim, não tem uma forma muito definida, né? Depende do perfil ali do condomínio, depende do perfil do morador. Na parte de comunicação, eu sempre gosto de criar os grupos de WhatsApp, né? Que é uma forma de você estar ali a todo momento se comunicando, passando tudo que você faz no condomínio, sempre. Fez alguma coisa, tira foto, grava um vídeo, transparência o tempo todo, se comunicando o tempo todo. Os canais de WhatsApp. Claro, eu coloco também 24 horas, né, me coloco à disposição, disponível 24 horas em caso de emergência, né, em caso de emergência. Tem que ir lá, estourou um cano, alguma coisa assim, um incêndio, alguma coisa de emergência, 24 horas. Mas essas partes mais burocráticas, tem o livro de ocorrência, tem o e-mail também disponível, tem esses canais de comunicação que o morador pode se sentir com um canal direto com o síndico. Uma outra coisa também muito importante nessa parte de comunicação, eu gosto de implantar logo nos condomínios
quando eu chego, é a pesquisa de satisfação. É uma forma de você ouvir os moradores, de procurar saber quais os anseios de cada morador, para você trabalhar alinhado ali com o que eles querem. Até uma forma também disso aí que a Michele falou, de você lidar com a oposição, né? Como você lida com a oposição no condomínio, ou de repente aquele condômino que só vive com raiva, que é muito nervoso. Aí você chega no condomínio, se apresenta para esse morador, se coloca à disposição, a disponibilidade, né, de ouvi-lo, de chamá-lo para perto, chamá-lo para a gestão, para ele estar junto com você também ali. E é uma forma de você desconstruir esse pensamento dele, essa barreira de crítica, né, dessa barreira de nervosismo, né, que às vezes tem. Às vezes ele tem um trauma, né, com antigos gestores. Você chega, mostra que é um pouco diferente, que vai ter uma comunicação mais perto, mais constante. E também uma forma que eu implanto também nos meus condomínios os plantões em horários diferenciados. Além das visitas que fazemos semanalmente, fazemos plantões. Pode ser, exemplo, um dia à noite, né, um dia de semana à noite, ou um sábado de manhã, horários que os condôminos estejam, todos assim, que às vezes trabalham durante a semana, estejam no condomínio, para você estar ali disponível, mais uma vez eu falo, você tem que ter disponibilidade, não padecer no condomínio, mas sim, está disponível um canal direto. E você está ali nesses plantões como fosse uma ouvidoria. Você está ali como um ouvinte, ouvindo, entendendo, mas não só ouvir. Você tem que agir depois para esses anseios dos moradores. Então, essa é mais ou menos a minha forma de trabalho nessa parte de comunicação com os moradores. Perfeito. Antônio Carlos, e aí? Você tem uma metodologia específica? Você atende a qualquer hora ou você tem um rigor no tratamento das questões? Então, vamos lá. Boas colocações que tanto a Michele, o Vitório e o Rafael fizeram. Na verdade, a gente trabalha assim, em cima de um plano diretor, né? Cada condomínio tem o seu plano diretor, e em cima desse plano diretor a gente disponibiliza como vai ser os planos de contingência e de ação em cima desse condomínio. Então, quando é uma situação que envolve fazer um registro, a gente sempre pede para fazer o registro no livro de ocorrência, que foi na portaria, livro de ocorrência virtual, que também hoje já existe, a gente já trabalha com um aplicativo que ajuda na gestão do condomínio e a pessoa pode fazer por ali, sempre lembrando que quando for ser utilizado o livro ou fazer uma reclamação formal por e-mail, a pessoa tem que se identificar o que está acontecendo. Não existe anonimato em condomínio, como muita gente às vezes quer que o síndico haja, mas não quer registrar nada, não quer botar o nome, não quer... Não, infelizmente, não é dessa forma que tem que se fazer. Para as coisas se acertarem, é preciso ter os registros para que depois não venha dar problemas futuros administrativos judiciais para o próprio condomínio. Então, como que a gente faz? Eu faço uma coisa muito parecida com o que o Rafael falou. Quando eu entro no condomínio, a gente faz um primeiro levantamento de tudo, né? Parte de engenharia, parte administrativa, e eu vou tentar entender quais são as dores do condomínio. Eu chamo dores do condomínio. Quais são os problemas que aquele condomínio sofre mais. As demandas de condomínio variam de um condomínio para o outro. Então, a gente abre vários canais de comunicação. Não gosto e não uso canal de WhatsApp para fazer comunicação com os moradores, porque na maioria das vezes, principalmente quando é muito grande, canal de WhatsApp vira lavagem de roupa suja, lavagem de fofoca. Eu crio canais oficiais onde aquela pessoa entra em contato comigo e eu com ela, não essa questão de grupo, entendeu? Porque isso atrapalha... Condomínio da depressão? É isso aí, isso atrapalha um pouco, cria ruídos, e os ruídos atrapalham na solução. Então, eu não participo de grupo. Teve uma vez um caso engraçado, eu entrei no condomínio, aí o condomínio virou, os moradores me jogaram lá no grupo, né, 80 e poucas casas e lojas, e aí eu falei, me saudei, me apresentei, e falei assim, olha só, eu não participo de grupo de WhatsApp. Aí veio o morador e falou assim, não, você é obrigado a estar aqui. Porque na tua proposta diz que você atende pelo WhatsApp, você sim atendo. Você pode mandar qualquer coisa para mim via
você manda para mim, eu te respondo, mas eu não participo de grupo, porque infelizmente canal de WhatsApp entre estudos acaba virando fofoca, lavagem de roupa, e o síndico não pode, síndico profissional, nesse momento eu falo de síndico profissional, ele não pode se envolver com essas questões emocionais do condomínio. Para quê? Para ele manter o que ele tem de principal, o Vitório já falou, a imparcialidade. Quando ele começa a se envolver com essas coisas, ele aos pouquinhos vai perdendo a imparcialidade dele, ele deixa de fazer o trabalho de excelência do jeito que ele tinha que fazer. Aí o morador virou e insistiu para mim, eu falei assim, olha só, querido, vamos fazer o seguinte, no dia que você pagar minha conta de telefone e eu poder e ficar responsável pelo WhatsApp, eu entro onde você quiser, mas enquanto a minha empresa pagar, entendeu, e eu entender que isso é maléfico para o condomínio, eu não vou participar, e sair, entendeu? E depois nunca tive problema mais, as pessoas entenderam a postura, a grande maioria apoiou, entendeu? Então, tipo assim, é saber se posicionar. Então, tem o e-mail, tem o aplicativo, como eu falei, eu uso um aplicativo onde as pessoas, elas entram em contato pelo aplicativo, através de foto, através de mensagem, fica registrado quando a pessoa mandou, quando eu vi a mensagem, quando eu respondi, então isso tem ajudado bastante. Eu trabalho muito com procedimentos, né? Comunicação realmente é muito importante, ela é fundamental. Eu lembro, o Rafael falou aí uma vez, e eu vou contar um caso aqui. Estava num condomínio que a gente administra, e esse condomínio tinha um histórico de pessoas que gostavam de conversar bastante nas suas casas depois das 10, fazer reunião de amigos, não sei o quê, e realmente isso causava um transtorno. E o que aconteceu? A primeira coisa que eu pedi, só que era um transtorno que não era generalizado. Você pegava uma pessoa que estava incomodada, não. A primeira coisa que eu orientei a pessoa, conversa lá com o seu vizinho, explica para ele que está te incomodando, tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo, por trás, né, eu falei assim, agora eu vou lá pelas portas dos fundos. Eu fiz comunicações, né, falando sobre barulho que incomoda, lei do silêncio, tal, não sei o quê, e junto com o meu pedido para a pessoa ir lá conversar, eu coloquei essa comunicação nos elevadores, né. O que aconteceu? Acabou o barulho, ou pelo menos diminuiu a um ponto da pessoa não mais se incomodar, e aí a gente acabou resolvendo esse conflito como? Com comunicação. Então a comunicação é a parte principal, ela não precisa ser uma comunicação que seja dura, que seja invasiva, ela pode ser, tipo assim, às vezes só uma dica, a gente coloca aquela dica só para avisar, pessoal, a gente está atento, tá? A gente sabe o que está acontecendo, antes de a gente tomar alguma atitude mais séria, mudem a princípio em cima dessa mensagem que a gente está deixando, e normalmente funciona. Então, a gente aplica muito a comunicação, a gente aplica muita metodologia para lidar com as pessoas. Graças a Deus, onde a gente administra, os problemas são contornados, eles voltam, não adianta, tem gente nova que se muda, você tem que fazer o trabalho todo de novo, de convencimento, de conversa, mas a gente tem conseguido sanar bem esses problemas dentro dos condomínios que a gente administra. Ok. Obrigada, Antônio. A gente tem uma pergunta aqui da Andréia Fonseca, que ela fala o seguinte: existem síndicos super antipáticos, e a última palavra é sempre a dele. Nesse caso, caberia o conselho sugerir a participação de um mediador? No caso, o conselho consultivo, né, o conselho fiscal, e ela joga essa pergunta aqui para a gente. Então, Michele, na sua opinião aí, o que você entende? Qual é a orientação nesse caso? A questão disciplinar. Sim, com certeza. Eu quero dizer o seguinte, que o Instituto da Mediação, ele é um instituto fundamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, não sou eu que estou dizendo que mediação é boa, entendeu? Quem está falando isso é a Justiça, que constatou ao longo desses muitos anos que a Justiça já trabalha com mediação internamente. Em 2010, ela lançou um manual, né, completo de políticas públicas, de melhores resoluções de conflito, onde ela cita a mediação como o método mais adequado e mais eficaz para a resolução de conflitos onde existe a convivência familiar ou de vizinhança. Então, quando você sabe que você vai conviver com aquela pessoa, onde você precisa se comunicar com ela, porque vocês têm uma corresponsabilidade, né, de gerir alguma coisa. Vocês, em caso de condomínio, vocês são donos, né, de uma área comum, vocês dividem esse espaço. No caso de família, tem divisão de herança, de bens, de filhos.
Então, a mediação ela é uma técnica, uma prática fundamentada para reconstruir os relacionamentos, a comunicação nos relacionamentos. Então, eu diria que em qualquer situação onde a comunicação não está boa, você pode sugerir uma mediação. Respondendo aqui a Andréia, minha amiga, beijo, Andréia, mediadora também. E também vive em condomínio, né? Então, assim, qualquer pessoa pode pedir uma mediação no seu condomínio. Então, por exemplo, assembleias muito tumultuadas que a gente vê, muita gente nem quer participar de assembleia, porque fala, para que eu vou lá? Mó lavação de roupa suja. Essas discussões na assembleia, ela tem afastado a participação das pessoas. Para quê? Não vou. E aí, com isso, afasta as pessoas. Então, um condômino que está interessado, né, em resolver alguma questão intrapessoal, né, interpessoal com os outros condôminos, ele pode chegar e falar assim, olha, eu vou sugerir um mediador, eu mesmo vou contratar um mediador para conversar com esse síndico, para conversar com esse conselho, porque eu tenho um assunto muito importante, eu dependo da aprovação da maioria e eu sozinho não estou conseguindo. Então, o mediador é uma pessoa que pode te ajudar a entrar em contato com essas pessoas com técnicas apropriadas para melhorar a comunicação entre vocês. Por quê? Se em algum momento você perdeu a comunicação com essa pessoa, é realmente muito difícil você se aproximar. Às vezes a pessoa coloca uma barreira intransponível, mas com o trabalho técnico de um mediador, né, que está ali imparcial, ele consegue, né, vislumbrar alguma possibilidade. Claro que nem tudo é mediável, né? A mediação ela é uma porta, é uma das portas, é considerada a porta mais eficaz para situações de vizinhança por esse motivo, porque as pessoas vão continuar se relacionando, mas cada caso é um caso. Então tem que ser estudado, né, de uma fórmula bem pessoal. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que é muito importante em relação ao método, né? Cada um de vocês aqui tem o seu próprio método, né? São síndicos experientes que adquiriram seus próprios métodos, porém alguns métodos dão muito trabalho. Você vê, o Rafael falou, poxa, eu fico 24 horas disponível, entendeu? Então acaba que você não tem vida. Imagina, você tem 5, 6 condomínios, você fica muito à mercê de muitos problemas. Então, vamos dizer assim, um conselho mais do que inteligente que eu posso dar para vocês é eleger a cláusula de mediação escalonada na convenção de vocês. O que é isso? É você, logo na formação do condomínio, ou seja, na assembleia de instalação, ou até mesmo na implantação lá da incorporação, a própria construtora já pode eleger a cláusula contratual da mediação de conflitos como o foro principal para a resolução de conflitos. Veja bem, não é o único, é o primeiro foro. A pessoa, se ela não conseguir resolver com uma boa conversa na mediação, facilitada por um mediador, ela pode partir para outras vias. Algumas empresas, elas customizam essas vias com arbitragem. Por exemplo, o Airbnb, ele usa arbitragem, até porque é uma empresa internacional. Que mais que eu vi? Acho que eu vi o Quinto Andar também, que também usa uma cláusula de mediação e arbitragem, porque ele não quer perder tempo na justiça, no foro da justiça municipal ou daquela comarca. Então, a lei de mediação, né, na verdade, esse manual da justiça, que foi as resoluções adequadas, né, do manual 125 de 2010, ele dispõe sobre vários métodos de autocomposição de conflito. Então, ele entrega para a sociedade o seguinte, olha, o que o manual diz? Ele, olha, a judicialização está enorme. Chega na justiça esses casos do gatinho, do papagaio, que não é? Isso é tudo real. O papagaio também foi parar lá no STF.
entendeu? Pô, como é que o papagaio vai parar no STF? Será? E aí o ministro teve que falar assim, não, a dona senhorinha vai ficar com o papagaio, mesmo ele sendo da proteção do ambiente, não sei o que, blá, blá, blá. Por quê? Porque essas pessoas, o vizinho ou alguém da família não conversou com essa senhora. Teve que um juiz, lá no ministério, dar uma decisão a favor daquela senhorinha. Entende? Então, o Manual de Justiça, o CNJ, ele classificou assim, olha, a gente entrega para vocês, tá? A autonomia para vocês dirigirem, para vocês resolverem o conflito da maneira mais adequada. Quais são as maneiras mais adequadas? Aí não tem só a judicialização, não. Você tem a mediação, a conciliação, a negociação, a arbitragem e a judicialização. Ali você escolhe, você pode passar por cada uma delas. Você tenta em uma, tenta em outra, mas as pessoas não estão acostumadas a mediarem, a conversarem sobre seus conflitos e nem conhecem. Então elas já pensam logo o quê? Tá brigando? Vou falar com o meu advogado, entendeu? Vou botar você na justiça. É a primeira frase, mas não é a frase mais inteligente. Então, assim, se fosse um síndico, né, e aconselho a todos os síndicos que estão nos ouvindo a colocar na sua convenção, ou até mesmo através de uma assembleia de quórum simples, onde você pode editar a cláusula de mediação escalonada, né, como uma forma de primeira resolução de conflito. Aí você pode escolher uma câmara especializada, como a do Secov, por exemplo, que você escolhe, você dirime, você pode escolher, você customiza os problemas. Olha, problema de inadimplência vai continuar do jeito que está. Mas, se for um problema entre vizinhos, você tem que primeiro buscar uma mediação. Se não der certo, aí você parte para outras vias. A mediação vai ser como? A gente tem aqui a Câmara de Mediação e de Arbitragem do Secov, que tem muita experiência nesse aspecto. Então, a gente vai dirigir para lá. Lá você vai ser bem atendido por profissionais especializados que vão poder te orientar e facilitar essa conversa para você. E dali a maioria das vezes, 99% as pessoas resolvem as suas disputas através do diálogo. Se elas não resolverem pelo diálogo, elas vão partir para uma ação judicial já conversadas. Elas vão para a resolução judicial apenas da questão material. Então vai dizer assim, olha, tudo bem, eu até entendo que você bateu no meu carro, que você foi sem querer, mas mesmo assim, eu não vou aceitar só 30 mil pelo meu Jaguar. Eu vou querer um pouquinho mais. Então, por favor, eu vou entrar na justiça, porque eu acho que o meu Jaguar vale mais, você também tem uma Ferrari, então, vamos negociar isso aí lá na justiça. Tudo bem, mas você vai poder encontrar com seu vizinho no elevador e falar, e aí, tudo bem? Meu advogado vai te ligar. E aquele negócio? Entendeu? Numa boa, vai separar a pessoa do problema. Você vai tratar a pessoa com respeito e vai resolver o problema que tiver que ser resolvido na instância que você achar melhor. Mas é importante você manter o diálogo. Então, esse é o papel da mediação, né? É manter o diálogo entre as pessoas. E a forma mais correta de vocês conseguirem criar, né, um método para todos os condomínios é a cláusula de mediação escalonada. Porque ali você relaxa, você sabe que todo e qualquer problema primeiro vai passar por uma mediação e aí depois a vida segue. Perfeito. Bom, a Michelle fez aí um relato, né, sobre a importância da mediação, né, os métodos, né. Eu tenho até uma provocação nesse sentido que eu vejo, né, que foi falado, muito da questão do perfil, né. Então, se a gente requer um terceiro para mediar, significa que eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho disposição para lidar com o outro, porque eu pressuponho que eu vou ser agredido, ou porque o perfil do outro é violento, ou porque ele não tem um bom relacionamento comigo, e eu preciso de um terceiro. Mas, teoricamente, né, cada um deveria ter essas habilidades consigo próprio para poder desenvolver os seus conflitos. E uma das coisas que muito acontece em condomínio, que eu vou colocar para vocês agora, é exatamente isso, né? Até que ponto
é dever do síndico intervir em alguns casos, né? Mas isso aqui é pessoal, isso aqui é geral, é do condomínio, né? Então, já tive casos, por exemplo, que o síndico foi instado a agir, né? E o fez, né? Então, ele estava lá, por exemplo, num condomínio e uma pessoa disse que o morador da edificação ao lado estava namorando de maneira meio libidinosa e que isso inibia a presença dele na janela. E ele formalizou para o síndico, né? E o síndico se achou na obrigação de tomar uma iniciativa, né? E ele desceu, foi ao prédio ao lado, né? Uma residência e tal, chamou a mãe da menina, né? E pediu, olha, tudo bem, com todo o jeito do mundo. É porque sabe o que acontece e tal, morador aqui da unidade tal, poxa, tá ficando constrangido porque sua filha tá aqui constantemente namorando aqui e tal, e ele se sente, sabe, de tal maneira. E ele, com todas as letras do mundo, falou, né, que era um incômodo, que se ela poderia, né, orientar a filha a evitar o namoro um tanto escandaloso, né, próximo da fachada do prédio, né, esse prédio. E qual foi a resposta da síndica? Da mãe da menina, né? Sai daqui, quem é você para dizer que minha filha tá chamando a minha filha disso, de aquilo, que não sei o que e tal. Botou ele de cachorro para baixo, numa situação que ele, né, foi instado a agir, né? E por coincidência, né, para você ver, até por isso que inibe a atuação das pessoas, né? Nesse caso, por coincidência da vida, o reclamante estava passando na hora do escândalo em que a mãe da menina recusou ali aceitar aquela abordagem. E eu te pergunto, você acha que que o reclamante deu apoio ao síndico? Passou direto, não conheço, não quero saber de confusão, só quero reclamar, você que resolva. Se você tiver que passar um perrengue, então assim, isso, né, levou para o síndico um episódio de ele, poxa, até que ponto eu tenho que intervir em assuntos, né, que na verdade não dizem respeito ao condomínio, né? Então é nessa linha que a gente tem alguns casos. Então eu perguntaria, por exemplo, Vitório, né, você já teve algum caso em que você teve que intervir, que você acha que aquilo ali ultrapassaria os limites ali da atuação do síndico? Bom, alguns casos, né? Mas, assim, eu tenho sempre por princípio de acolher, né? Eu acho que se o síndico me procura, né, com uma situação crítica, como essa que você relatou, e como outras que cada um deve ter algum absurdo aí para contar, né? Eu acho que, assim, acho que deve ser sempre uma atitude de acolhimento, né? Já que você falou nessa linha dos relacionamentos, eu tive um caso em que, assim, é triste e engraçado ao mesmo tempo, né? Chega a ser até surreal, né? Um casal de um suposto adultério, né? Em que um casal tinha tinha um amigo, né? Um amigo em comum, né? E que esse amigo visitava, né? Visitava o casal, mas ele visitava muito mais vezes quando o marido não estava em casa, né? Então, ele fazia essa visita, né? Por coincidência, o marido não estava em casa. E numa das vezes, já com a pandemia, né? O marido saiu para trabalhar, mas acabou retornando, né? E acabou, segundo reza a lenda, né? Acabou dando um flagrante, enfim, em algum tipo de situação. Enfim, e eles foram às vias de fato, né, descendo pelas escadas e portaria do condomínio, e o síndico me ligou, né, bastante preocupado à noite, eu até estranhei, mas eu acho que se uma pessoa te liga à noite é porque deve estar realmente desesperado. Então, mas por sorte ele era um coronel aposentado da Polícia Militar, ele logo ligou para o batalhão e já chegou reforço policial e todos foram para a delegacia. E por sorte dele, né, esse casal, talvez pelo constrangimento, tal, e eram locatários, eles acabaram saindo do condomínio. Então, uma situação difícil de você medir até onde deveria ir o síndico, né, se ele deveria tomar alguma atitude.
mas assim, a atitude dele foi em tentar preservar a vida das pessoas, né? Porque a gente sabe que situações desse tipo, né, de questões, né, entre marido e mulher acabam provocando, né, algumas tragédias que nós temos visto, feminicídio e tal. Então, eu acho que ele tomou uma atitude correta, me ligou, eu disse que era para ele fazer isso mesmo, né, que era um caso realmente de polícia, né, enfim, para preservar a vida das pessoas, não só dos envolvidos, mas também dos demais condôminos. Alguém armado poderia, né, enfim, fazer uma tragédia ali, né. Então, ele tomou essa atitude. Então, é difícil a gente, né, achar o limite, né, entre até onde o síndico deve atuar ou não. Eu acho que a gente tem que partir do princípio da preservação da segurança e da vida das pessoas, né? Então, acho que esse deve ser o nosso norte, né? Eu devo atuar se eu vislumbro que ali eu estou preservando a vida e a segurança das pessoas, a saúde das pessoas, né? Acho que esse deve ser o nosso norte de maneira geral. É claro que cada convenção, regulamento tem suas particularidades, mas eu acho que como cidadão, né, eu acho que a gente tem que sempre zelar pela segurança, pela vida, pela saúde. Então, seja lá em qualquer providência que o síndico vá tomar, eu acho que deve ser essa linha a régua, né, para que ele deva atuar, sempre pensando na preservação da vida, da saúde e na segurança das pessoas. Nessa linha aí de tênue, né, até quando deve entrar o síndico, a gente tem um caso, digamos assim, tem uma situação polêmica, né, que eu colocaria aí para o Antônio Carlos, por exemplo, para a gente citar. Você já deve ter ouvido a máxima, né, de alguns, né, alguma mentalidade que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher. É isso mesmo? Você, como síndico, está isento disso? Como é que você vê essa questão? Então, antes de mais nada, deixa eu pontuar algumas coisas em cima do que você falou antes, dar um outro exemplo também, eu falo sobre isso, né? Para não ter dúvida, o Código Civil ele é bem claro quando você vai falar sobre as funções do síndico. Então, quando ele vai falar das funções do síndico, ele fala representar ativo e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, eu sou bem sincero, eu jamais teria tido a posição que esse síndico que fez, foi descer para ir na casa de uma outra pessoa externa ao condomínio para tomar partido, até porque não está no âmbito condominial, entendeu? Isso era uma questão se o morador quisesse, ligasse para a polícia ou depois fosse conversar com a vizinha, porque você acaba sobrecarregando o síndico com coisas que ele já tem muita coisa para fazer dentro do que são as obrigações dele, e aí você começa a extrapolar com coisas que não são da obrigação. Tudo bem. Só tem um detalhe aí, Antônio Carlos, que talvez possa ser um diferencial. O reclamante, ele era juiz de direito. Tá? E talvez o síndico tenha esse sentido. Né? O coagido, ou me parece então que o juiz de direito não sabe quais são as funções do síndico. Eu estou sabendo mais do que ele. Então o que acontece? É uma situação dessa, e isso acontece muito, porque as pessoas não podem esquecer, independente se é síndico profissional ou síndico orgânico, o cargo de síndico é um cargo político. O síndico é um representante legal do condomínio com poder de mandatário, né? A Assembleia dá os poderes dela, né, para uma pessoa só, que é o síndico, independente dele ser externo ou não. Ele não é só um prestador de serviço, ele não é só um morador, ele é um representante com poder de mandatário que tem as obrigações dentro do Código Civil. Então o que acontece? Ele tem que estar muito focado dentro do que acontece dentro do condomínio. Vou contar um caso, né? Acho que a gente está aqui para contar um pouco dessa história, do que aconteceu comigo. Eu comecei como síndico igual o Rafael, síndico do condomínio onde eu moro. São 500 apartamentos aproximadamente. Eu vou te dizer que eu tinha conflito todos os dias para resolver, problemas da pior ordem que você puder imaginar, até os mais fáceis. Eu vou contar um caso interessante, né? Eu lembro uma vez, tinha um morador, e esse morador apoiava a administração e tal, isso aí, você, excelente trabalho, bom síndico e tal, isso e aquilo. E aí, esse morador alugou a churrasqueira para fazer um evento, né? Para o aniversário dele. E aí tem as regras do condomínio, né? Tem um horário para você entregar a churrasqueira de volta e tal, não sei o quê. E aí a pessoa começou a beber. Quando deu o horário de entregar, a pessoa não queria entregar. Disse que não ia entregar, que ia passar do horário. No final das contas, a pessoa foi entregar a churrasqueira 3 horas da manhã. Só que de 10 às 3 ele causou conflito. Ele causou problema. E aí eu lembro naquela época que as pessoas interfonavam para a minha casa, ligavam para o telefone, porque elas queriam que eu descesse
para ir tirar o cara da churrasqueira. E eu falei assim, mas eu não vou descer de jeito nenhum, porque o cara tá lá bêbado, com faca na mão, não sei o que, se eu chegar lá, a primeira coisa que vai acontecer é ser assassinado. Se você quiser, você pode ligar para a polícia, eu vou ligar aqui para a polícia também, a polícia vem aqui, infelizmente, resolver uma situação dessa. Olha só a que ponto chegou. Isso porque a pessoa não fez a observância de uma regra do condomínio, que era ter entregue a churrasqueira por volta de 10 horas da noite. Então ele achou que o particular dele era mais importante do que o condomínio, entendeu? E deixou rolar, causou um conflito com várias pessoas, e as pessoas queriam que eu fosse descer para enfrentar o cara no peito. Eu falei assim, eu não vou fazer isso, e acredito. E aconselho, pessoal, Rafael, amigos síndicos, não façam isso, não é dever do síndico fazer isso. Ligue para a polícia, ou então faça o que eu fiz. Quando foi na segunda-feira, administrativamente, eu sentei na minha salinha, preparei a multa para ele, e encaminhei para a unidade dele por ele ter feito a discordância. Bom, Antônio Carlos, só para pontuar aí, antes de você concluir, eu já cometi esse ato não, já desci, pelo ímpeto da juventude, né? A gente, quando vai amadurecendo, a gente vai ficando mais, né? Acho que os hormônios vão até reduzindo ali o grau de testosterona, não sei, mas eu já tive o caso de descer em festa e abordar um morador, catucar no ombrinho assim, ô, tudo bem? Dá para desligar o som e tal. Coisas que talvez hoje eu não faria, né? Hoje em dia, mas o ímpeto, a maturidade, né, te dá essa eu oriento hoje em dia nos condomínios onde eu trabalho que os nossos funcionários também não façam isso. Que eles peguem, que eles deixem um registro no livro de ocorrência sobre o que aconteceu, questão de horário, questão de outras coisas. Normalmente tem câmeras filmando e gravando e colhendo imagens, e aí depois o síndico vai fazer o trabalho dele de forma administrativa. É assim que deve ser feito, e aí depois ele dá o direito de defesa na Assembleia, expõe o que aconteceu para o Conselho, cada condomínio tem a sua forma de se trabalhar. Então, respondendo o que você perguntou, hoje em dia tem sim essa questão da violência doméstica. Então, o que acontece dentro de uma residência, se for questão de agressão, se for questão de, comprovadamente, questão de agressão, questão de briga, questão de feminicídio, machucar, não sei o quê, o síndico, ele tem o dever moral de agir e hoje em dia ele tem respaldo legal para agir. Entendeu? Por mais que seja uma coisa isolada, numa residência já tem lei que exige que o síndico faça a intervenção. É mais uma das coisas que vem agregar ao trabalho do síndico, entendeu? Então, tipo assim, não concordo com nada que aconteça dessa forma, independente de ser num condomínio que a gente administra. Uma vez teve um caso que foi ao contrário, era a esposa que estava batendo no marido, e o marido, para não se defender, saiu gritando pelo corredor todo machucado, porque ele estava apanhando da esposa. A mesma coisa, num caso desse, aciona a polícia, entendeu? O que não pode fazer é nenhum tipo de agressão, não concordamos com nenhum tipo de agressão, seja ela física, seja ela verbal, seja ela moral, de qualquer tipo que seja. A sociedade tem que aprender a mudar, nós temos que aprender a viver melhor. Se cada um dentro da sua casa aprender a viver de uma forma melhor, com certeza os condomínios, no geral, vão ser locais melhores, com mais tranquilidade, mais harmonia. Perfeito. Ana? Falando nisso, né, realmente é um ponto muito importante, que as pessoas às vezes não se envolvem tanto nessas questões, né? E nesse caso especificamente de briga, né, de marido e mulher, ou qualquer tipo de agressão à mulher, né, a criança também, a idoso também, a gente sabe que o síndico não é só uma questão de eu vou fazer porque... Não, ele tem uma obrigação legal de agir nesses casos. Os moradores também, qualquer pessoa que esteja vendo um crime acontecendo, as pessoas devem agir. É claro que ninguém é super-homem, vai chegar lá, se meter na frente de uma arma e tomar uma medida assim, mas chamar a polícia, principalmente entrar em contato com as autoridades, né, públicas, para que elas realmente assumam esse papel, né, e não pode ser negligente, deixar tudo acontecer. A gente viu vários casos aí, e, né, teve um, infelizmente, em Curitiba, que a mulher acabou falecendo, né, caiu da varanda. A gente viu o caso que o funcionário lá na Barra da Tijuca agiu, né, foi em defesa da mulher e acabou que no final ela conseguiu ser socorrida, enfim, levada para o hospital. Então, é muito importante que realmente os funcionários sejam treinados para isso, que o síndico também esteja preparado para esse tipo de ocorrência, porque isso pode acontecer
e as pessoas têm que agir, realmente, né? Não pode deixar um crime acontecer dentro do condomínio. Falando nisso, a gente pode entrar um pouco em responsabilidade, né? Até que ponto os síndicos eles devem agir, não só nesse caso, a gente está falando de um caso realmente mais grave, né, onde envolve um crime, mas a gente também tem os casos, eu queria ouvir um pouco a Michelle e depois o Vitório, sobre coisas mais assim, briga entre vizinhos, né, uma unidade que tem um barulho lá que só afeta aquela unidade, não afeta mais ninguém, por exemplo, né, esse eu acho que é um caso muito comum, que incomoda muitas pessoas. E como que a mediação poderia ajudar nesse caso, né? Às vezes o síndico ele fica ali só ouvindo essa situação, né? Então, assim, você tem um morador de cima, de baixo, que reclama do de cima, diz que está tendo barulho. Eu tenho até uma amiga minha que estava falando exatamente sobre isso, que ela diz que ela tem uma criança e tem um cachorro, e ela diz que não tem barulho na casa dela, apesar dela ter criança e ter cachorro, e embaixo mora um senhor de idade, que eles estão começando a se desentender agora por essa questão. E o síndico, né, vai fazer o que ali, né? Como é que você se colocaria, Michelle, nisso? Depois eu queria escutar um pouinho o Vitório. Ana, eu vou acrescentar ainda um clássico, tá? O clássico salto alto. Tá? Pode botar o salto alto no meio, porque também nós sim temos problemas com o salto alto. Ainda tem isso também. É verdade. Verdade. Então, essas relações... Primeiro, eu queria retomar aqui o aspecto do alto que o Marlon colocou, né? De como que o síndico age, até quando ele deve agir. Essa situação é uma escolha, e aí as experiências de vocês, né? Do Antônio, do Rafael, do Marlon, aquela atividade brava, heróica que ele tomou lá uns anos atrás, e que hoje em dia, conscientemente não faria de novo, porque realmente é um risco. Então, isso me faz pensar o seguinte: é muito difícil a gente saber como a gente vai agir diante de um conflito se a gente não tiver autoconhecimento. Por isso que é tão difícil a gente gerir os nossos conflitos e dos outros. Então, assim, o autoconhecimento é de uma ordem assim, muito pessoal, por questões pessoais, que você não reconhece. Isso torna a coisa insustentável, porque você não sabe o que você não consegue falar com aquela pessoa, você não sabe, você não consegue nem ouvir aquela voz. Então, assim, você tem medo de falar. Então, assim, o autoconhecimento é fundamental para você resolver os conflitos, e é essa a grande dificuldade entre as pessoas. Então, você sabe que você não vai conseguir ser educada naquela conversa, então é melhor nem conversar. Entendeu? Você sabe que você não vai conseguir lidar com a resposta, a negativa do outro, aí você já desiste. Mas aí você desiste tanto que chega um dia que você estoura. Entende? Então, esse é a grande dificuldade. Aí teve aqui uma participante, a mãe girafa da CNV, que a CNV é uma ótima técnica para cada um, né, a tomar para a sua própria vida, para tentar começar a gerir as suas respostas, né? Também uma excelente técnica para os síndicos adotarem, para eles poderem conhecerem, né, as suas próprias intenções, o que eles podem estar fazendo. Porque você tem que observar, na CNV, a gente tem que separar a pessoa do problema, né? Você tem que definir, né, exatamente os seus interesses reais naquele conflito, e essa é a grande dificuldade que envolve o autoconhecimento. Não, por que aquela coisa está me incomodando? Por que o salto alto está me incomodando? Não é que não esteja, você tem que saber o horário, tem que saber, né? Tem que estar realmente te incomodando, por quê? Às vezes você já chegou de dor de cabeça de outro lugar, entendeu? E aí você escutou uma vez um salto alto, aí você diz, está me incomodando todo dia, entendeu? Então você tem que ter esse autoconhecimento, e é difícil, é muito difícil. Então, separar, né, as pessoas dos problemas, ter um interesse definido. Então, você realmente vai conversar com a pessoa
Porque, olha, reiteradamente, nesse mesmo horário, eu anotei, eu vi que, eu não sei o que está acontecendo, eu vim aqui conversar com você. Então, esse é o método da CNV para a pessoa, para a própria pessoa, né? Aí, definido isso, né? Você buscar, focar no objetivo, como eu falei, você falar assim, olha, é nesse horário, nesse dia, eu anotei, estava barulhento, o que aconteceu? Porque nesse horário, às quartas-feiras, é o dia que eu tenho live, entendeu? Será que o senhor pode dar banho no seu filho no outro horário? Que não seja o horário da minha live? Porque atrapalha muito e coisa e tal. Então, são essas dicas que eu posso estar colocando para vocês. E aí, a segunda opção da CNV é você gerar opções. Tem essa criatividade que eu estou falando, né? Você fala assim, olha, nesse horário, eu estou em live, ou então, olha só, dá para... O horário que eu, sei lá, é muito pessoal, né? Cada casa tem uma rotina. Mas, assim, entre os vizinhos, estarem conversando com os seus, né, vizinhos é importante. Agora, não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, né? Onde na última década a gente tem visto aí a popularização do smartphone, a própria língua portuguesa está sofrendo influências, entendeu? Na hora da escrita, da fala, em função do uso desse aparelho. A falta de interação entre as pessoas, aí a gente volta para o início da conversa, quando o Antônio falou da terceirização dos problemas, onde eu não quero ter que lidar com o problema, entendeu? Porque o cara não sabe lidar nem com os problemas dele. Quem dirá conversar com outra pessoa sobre algum problema, entendeu? Então o cara paga qualquer coisa para alguém se livrar daquele problema, para conversar por ele. E o trabalho do mediador é justamente esse, educar a pessoa, é conversar pela pessoa. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de conversar em função da falta de interatividade dentro de casa, com a família, com os vizinhos, com os amigos, no relacionamento amoroso. Freud explica, entende? Então, a situação que eu poderia dizer assim, de uma maneira preventiva dentro dos condomínios, é manter uma relação de comunicação muito boa, seja ela visual, virtual, pessoal, palestras educativas, é interessante, dependendo do tamanho do condomínio, ter um portfólio de comunicação dentro dos elevadores ou numa área de passeio, na área, né, de circulação, né, entre funcionários e condôminos, ter ali um canal onde a pessoa possa bater o olho e possa reconhecer aquelas regras. Se tratando de casos de violência doméstica, por exemplo, esse projeto de lei, ele está tramitando no governo federal, alguns estados já foi promulgado, o próprio estado determinou, fez um decreto lá público. O Rio de Janeiro ainda não. Então, torna uma questão moral, né, de você denunciar qualquer crime que esteja acontecendo no ambiente doméstico, seja criança, idoso, a mulher, o homem, que seja. Mas é uma questão constrangedora, né? É chato, as pessoas ficam, ai meu Deus, vou me meter e tal. Não está na nossa cultura ainda. Então, o projeto de lei ele veio para isso, que é para tornar, né, obrigatório aquilo que deveria ser humano. Mas, como a gente estava sem graça, aí está lá o projeto de lei. Porque aí ninguém vai ter mais desculpa, entendeu? Se não denunciar e alguém vier a sofrer uma agressão, podendo chegar até óbito, alguém vai ser responsabilizado, não sei como. Mas o fato é que realmente é constrangedor, a gente fica, né? A gente não está acostumado. Então, qual é a dica que eu dou? É colocar no elevador já um lembrete, né? Alguma comunicação visual, falando da lei, falando que, olha,
A violência doméstica não é tolerada nesse condomínio, nós prezamos pela pacificação social, aqui as crianças, as mulheres, os idosos, todas as pessoas têm direito à vida, à dignidade. Então, falar isso de uma forma bonita, uma forma acolhedora, como o Vitório falou, né? Em algum ambiente, que é para a pessoa, quando chegar no condomínio, ela já sabe, opa, porque aquilo inibe. Ou então, assim, mesmo que, por exemplo, você ainda não tenha isso no seu condomínio, mas se você, por acaso, ouvir alguma coisa, já começar a ouvir alguns gritos, ou se você já quiser se preparar para esse projeto de lei, que com certeza vai passar pelo Congresso, até por causa do número de aumento de violência doméstica nesse período de pandemia, você já pode bolar algum tipo de comunicação visual para você colocar no seu condomínio, falando sobre, né, sobre isso, porque a própria pessoa agressora ela já falou, opa, aqui não vou me criar, entendeu? O cara que já tem esse hábito já falou, opa, aqui não vai dar. Porque aqui o Rafael também falou muito sobre... Oi? O Rafael falou aqui também sobre inteligência emocional. E aí eu ia abrir para o Rafael falar um pouquinho sobre inteligência emocional, para a gente entender um pouco essa questão também, do que ele vê nesse ponto. Que acho que tem a ver com o que a Michelle está aí falando um pouquinho. Isso, com certeza. É uma das características também aí dos síndicos, né, como o Vitório citou aí. Eu acho que a inteligência emocional é super importante para a gente lidar com pessoas, né? A gente tem que saber, como a Michelle falou, o momento certo de você falar com o morador, sentir, né, ter o feeling ali de você, poxa, será que agora é o momento certo de eu falar com ele? Não, vou aguardar mais um pouco. Vem aquele morador, aquele condômino, gritando, falando alto, você vê que ele está um pouco atritado no momento, então você calma, respira, pensa um pouco antes de falar, se não é aquele momento, espera, fala depois, ou se não, fala mais baixo com ele, né? Em relação ao e-mail, eu até aprendi isso também, reforcei esse aprendizado lá no Secov, de você recebe um e-mail também que você quer responder, tá aquela vontade de responder, não responde naquela hora. Você pode até escrever ali para aliviar um pouco a sua mente, mas você não envia o e-mail, entendeu? Espera para enviar no dia seguinte, com mais calma, mais centrado. Eu acho que é isso, é importante você ter essa inteligência emocional, porque você vai se poupar, né? Você tem que separar a figura do síndico, o personagem síndico, da pessoa física, Rafael, Antônio, entendeu? Você tem que separar esses personagens, né? O síndico, eu costumo falar que ali é uma figura o síndico. Eu estou síndico no momento, mas tem que separar o Rafael. Então, a gente tem que se guardar emocionalmente, saber falar com o condômino, saber se comunicar constantemente e ter essa inteligência emocional que é importantíssimo para a gente lidar com pessoas e evitar os conflitos aí nos condomínios e na nossa vida em um todo. É verdade. Gente, o assunto assim, dá para 5 horas de conversa, que é muita coisa, a gente já passou de 1h30 de conversa. Então, eu vou abrir um pouquinho aí para o Vitório e depois para cada um fechar aí o seu tema. E aí a gente depois combina outro bate-papo desse, porque realmente tem muito assunto ainda. Vitório, por favor, suas... Eu acho que prometo que você bem breve. Eu acho que pegando, né, um pouco da fala de cada um, o que eu tenho percebido nos atendimentos que nós temos, né, é você deixar sempre a regra do jogo muito clara. Eu acho que quando a regra do jogo é muito clara, a comunicação é eficiente, a tendência de ocorrer conflito é menor. Entendeu? Então, eu acho que quando a regra do jogo é clara, ajuda bastante. E eu acho que o outro aprendizado, né, que eu acabei tendo nesses muitos atendimentos, né, é você ser um bom ouvinte. Né? Eu acho que hoje nós estamos numa sociedade que todo mundo quer falar muito, todo mundo quer postar muito,
mas assim, poucos são aqueles que param para ouvir o seu próximo, né? Ouvir as outras pessoas. Então, acho que é fundamental, e eu já resolvi algumas questões que eu achava que seriam impossíveis, só pelo fato de eu ouvir o que a pessoa me disse, me agradeceu e falou, olha, só porque você me ouviu, você não precisa fazer mais nada, não, eu só precisava falar, eu precisava só ter alguém que me ouvisse, né? Então, acho que esse é algo muito importante que a gente deveria desenvolver cada vez mais, que é ser um bom ouvinte, né? Um ouvinte com qualidade, alguém que ouça e que a pessoa perceba que você está realmente interessado naquilo que ela tem a dizer, né? Então, seria essa a minha mensagem para a gente tentar fazer uma sociedade melhor e com menos conflitos. Obrigada, Vitório. Antônio Carlos, suas colocações finais. Antes de fechar aqui, eu lembro que teve uma pergunta da menina que falou sobre o síndico, né, que é grosso, não sei o quê. Então, tem que sempre lembrar que o síndico grosso, ele foi colocado no papel dele por alguém. Ele não entrou lá porque ele quis, então tem gente que tem responsabilidade de colocar. Prestem muita atenção nas suas assembleias, prestem muita atenção na hora que você for ver as propostas, analisem realmente se aquela pessoa tem um perfil. Empatia tem que estar no sangue do síndico. O síndico que não ouve os outros, o síndico que é autoritário, ele não deve estar nessa posição de representante. As pessoas sempre me perguntam o que eu mais desenvolvi dentro da minha carreira, e eu concordo com o Rafael e com o Vitório que falaram, tipo assim, o que eu mais desenvolvi na minha carreira foi paciência e resiliência. A empatia eu já tinha, já era um talento meu que eu somei junto com essas outras coisas e criaram o Antônio, figura de síndico profissional, graças a Deus, e eu venho evoluindo em cima dessa. Então, prestem bem atenção na hora que vocês estão fazendo as escolhas. Rafael, só complementando também o negócio que você escreveu, interessante, da resposta, né? A inteligência emocional da hora da resposta. E uma outra coisa que eu ainda coloco, se você dá aquela resposta sempre, logo em seguida, você cria um hábito que essa pessoa vai te cobrar por esse hábito depois. Algum dia que você esteja trabalhando com um problema num outro condomínio, não sei o que, você não responder da mesma forma que você responder as outras coisas, você já arrumou um outro conflito para você. Aquela pessoa quer que você mantenha o padrão e o hábito. Então, é bom a gente desconstruir certos padrões, certos hábitos, para que a gente não crie padrões deformados e ruins. Cabe nossa responsabilidade como gestores também ficar atento a isso. Agradeço o convite por vocês, pessoas queridas. É um imenso prazer que eu pude estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão polêmico que realmente vale outras lives, vale outros momentos, tá? Poder passar um pouquinho da experiência, tá? E desejo a todos vocês uma boa noite para todo mundo que acompanha todo mundo aí. E se cuidem, porque essa pandemia ela ainda não acabou, não temos vacina, não temos remédio, se protejam, mantenham as restrições, tá? A responsabilidade da salubridade de cada um dentro do seu condomínio é dos síndicos, não é do governador, não é do prefeito, é dos síndicos. Abraços, beijos, boa noite a todos. Obrigado, Antônio. Rafael, por favor. Primeiramente, agradecer a todos, agradecer pelo convite da Ana, do Marlon, e deixar uma última dica aqui, aproveitando esse espaço, sobre o morador novo, né, no condomínio. A gente já tem que entregar para ele um kit de boas-vindas, passando todo o procedimento do condomínio, convenção, regulamento interno, e você, nesse kit, você faz um resumo das principais características e normas do condomínio. Com isso, ele já vai estar ali alinhado com o pensamento do condomínio, ali na norma da administração. Então, é isso. Agradeço mais uma vez, e é isso, lidar com pessoas faz parte, o conflito faz parte, mas você fazendo uma administração transparente, comunicação constante, diálogo sempre, como a gente falou, ouvindo os moradores, pesquisa de satisfação, plantões, pessoal, não tem como, você vai evitar muitos conflitos, mas se o síndico for omisso, sumir, não aparece no condomínio, aí começa o tititi, começa o falatório, e aí vem conflitos. Então, transparência o tempo todo, administração ali presente, e é isso. Valeu, pessoal, até a próxima live aí. Forte abraço. Obrigada. Michele, por favor.
Microfone da Michele. Peraí. Michele, seu microfone estava bloqueado. Voltar, por favor, um pouquinho. Então, eu queria. Foi ótimo o Rafael ter colocado aqui, né, essa questão do bom senso, que eu estava esperando alguém falar bom senso. É importante lembrar que a mediação ela não trabalha com bom senso. A mediação trabalha com consenso. O consensual é você chegar a uma resolução que seja adequada para as duas partes. Porque você esperar pelo bom senso é algo da ordem do impossível. Porque cada um tem uma educação diferente. Então, é bom a gente lembrar que o bom senso, eu até brinquei numa live que eu fiz, é alguma coisa parecida com vitamina D. Você não consegue comprar pronto. Você tem que produzir, né, no ambiente adequado. E aí a mediação é essa prática que leva ao consenso. E agradecer muito o convite, Ana, Marlon, desejar boa sorte para o canal de vocês. Dizer que amanhã a gente tem o segundo encontro lá da prévia das aulas do Secov, que a turma do Secov vai começar agora, dia 20 de julho, e amanhã, no dia 1º, às 19 horas, na página do Secov Rio de Janeiro, você consegue assistir uma preliminar, né, dos professores que vão dar aula desse segundo módulo. Então, beijo. E eu vou dar aula lá no Secov dia 8, essa preliminar. Então, espero vocês lá. Obrigado, Michele. Também queria agradecer a todos aí pela participação, né? Esse evento divulgado pela Michele, eu estarei presente nele, ao vivo, lá pela Unisecov, amanhã às 19 horas. E a Michele também trabalha conosco, ela vai estar no outro dia, né? A Michele está comigo, né? Lá no dia 8. Contigo? Dia 8. Dia 8, eu, Michele, o Fernando. Conforme a gente falou no início, esse canal ele tem um propósito de agregar conhecimento, relacionamento, troca de experiência. A gente sabe que o tema é polêmico, a gente não está aqui com a pretensão de esgotar nada, de definir regra. A gente sabe que, por exemplo, que conflito em condomínio varia muito, né, de método, de conhecimento. É por isso que a gente reúne, traz uma especialista, que é a Michele aqui, né, para trazer a parte conceitual, a parte teórica, a parte prática também, no sentido da habilidade de conciliar, mostrando as instâncias, né, de conciliação e a história, né, de como a conciliação foi implementada como método de resolução de conflitos, né, e a experiência dos síndicos profissionais, que foram muito importantes, né, o Rafael, o Antônio Carlos, né, que passaram aí por formação na Unisecov, né, estão aí desenvolvendo a atividade plenamente. O Vitório, com todo o seu conhecimento aí ao longo de anos em administradora, que atende aí a mais de 500 condomínios aí pela Stasa, né, e também tem esse amplo conhecimento de conciliar, né, várias relações. A gente sabe que isso é algo bem difícil, e é no dia a dia que a gente vai ampliando o conhecimento, vai se formando aqui. É fundamental que a gente não deixe essa necessidade de captar, de trocar ideias para evoluir, né? Eu acho que o que faz a dinâmica do mercado imobiliário é essa troca de informações. Eu sei que todos devem estar cansados de lives aí, que a live está tudo quanto é lado, né? Eu concordo, eu sei que tem isso, né? Alguns fazem por questão de ofício mesmo, outros por outras questões que seja, mas o fato é que o nosso canal tem o propósito de reunir vocês aqui para que a gente mantenha viva essa chama da relação, né? De colegas de mercado, para a gente fomentar e fazer um mercado melhor. Um mercado que eu digo, um mundo melhor, né? Na verdade. A gente fala de mercado, infelizmente, é porque as pessoas precisam, nós precisamos viver de algo, né, que nos sustente, obviamente, né, como atividade. Mas mais do que isso, se a gente conseguir sair como pessoas melhores, né, isso já é um grande ganho, né? E é isso que eu vejo que esse encontro de hoje nos ajudou a contribuir aí, né, principalmente com as dicas que foram colocadas. Não se encerra aqui, como a Ana falou, é bem polêmico, isso cabe em vários outros capítulos aí sobre... A gente não discutiu detalhes, metodologias e formas de intervenção, por exemplo, a advertência 1, advertência 2, cartinha 1, cartinha 2,
bater na porta, várias situações que a gente sabe que permeiam essas questões pelas quais a gente passou, mas que a gente pode ter oportunidade de discutir em outras ocasiões. Então, eu gostaria de agradecer, pedir a vocês essa contribuição de divulgar o canal, dar like, dar um compartilhamento, para que a gente possa crescer. A gente não tem nenhuma pretensão comercial, financeira, a gente tem pretensão no sentido de agregar conhecimento. Eu acho que isso é uma iniciativa fundamental, tá? A gente tem aí várias instâncias às quais a gente é ligado, a Stasa, por exemplo, né? Agradeço aí também a diretoria da Stasa, que é empresa... Está presente aí, inclusive. Presente, um abraço aí a todos, o Paulo Heitor, o Luiz, todos os colegas, né, que compartilham conosco, tá? Que entendem essa atividade como uma situação particular, que ajuda a fomentar, e o Secov também, que é uma instituição a qual a gente está vinculado, mas, enfim, mais do que isso, né, do que o mercado em si, a gente quer promover conhecimento, né? Acho que conhecimento é uma ferramenta que ninguém tira de você, é um ganho que você não tira, né? Você leva para o resto da vida, e essa é a intenção do canal Furtado Shazam. Então, agradeço a todos que compartilharam, que compareceram, que se puder compartilhar ainda mais, dar o seu like, divulgar, a nossa intenção é essa, tá? E a todos aqueles que estão a nós vinculados, como citei aqui, por exemplo, a Stasa, a diretoria, os colegas, o Secov e outros colegas de mercado. Tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, viu? Muito obrigado. Ana, com você, para a gente. Eu agradeço também a presença de todos, né? Nesse tema aqui a gente focou muito em mediação, né? Com a Michelle, realmente acho que é pouco falado ainda sobre essa modalidade de solução de conflitos dentro de condomínios. Então, por isso que a gente trouxe essa questão, esse lado mais de mediação mesmo, para que as pessoas conheçam um pouco mais e a gente veja que isso é uma forma de resolver conflitos sem para multa, para advertência, para justiça. Então, a gente está vendo aí um outro lado de gestão, né, de conflitos. Agradeço também a presença de todo mundo. Quem quiser sugerir temas, participar de outras lives, mandar aí alguma mensagem, deixar perguntas para a gente aqui, dúvidas que vocês tenham. A nossa intenção é tirar realmente as dúvidas de todo mundo, responder todas as pessoas. E a gente vai sempre estar com um tema novo aqui. Tem vídeos novos, né, terças e quintas, sobre algum tema de condomínio, e a gente vai fazer essas lives aí também uma vez por semana, e sempre convidando todos vocês para participar com a gente. Então, obrigada a todos e boa noite. E muito obrigada, Rafael, Antônio, Michelle e Vitório, principalmente, aí, por terem aceitado o convite. 2 grandes profissionais aí na área de síndico profissional, o Vitório na área de gestão, e a Michelle como mediadora. Muito obrigada a todos aí, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Tchau.